Olá a todos, eu sou a professora Simone de Abreu e essa é a videoaula da unidade 6 da disciplina Construção de Algoritmos. Nessa videoaula nós vamos falar sobre estruturas de repetição, abordando o comando for. O objetivo desta unidade é apresentar os conceitos de estruturas de repetição utilizando o comando for. Para tanto, vamos entender como é que funciona a sintaxe desse comando. O comando for, ele tem três sentenças que a gente tem que estabelecer no seu início. Então, dado o comando for, nós vamos estabelecer a sentença de inicialização, separada por um ponto e vírgula, a sentença de condição, separada por outro ponto e vírgula, e o incremento. Feito isso, nós vamos abrir o bloco do comando for e fechar o bloco no final. Dentro deste bloco do comando for, nós vamos ter todas as instruções que serão repetidas de acordo com a validade da condição do comando. A sentença de inicialização nada mais é do que uma atribuição, ou seja, eu vou definir quantas vezes o laço vai executar e eu vou inicializar um contador. Então, essa sentença ela vai ser executada apenas uma vez e no início do comando for. Depois, nós temos a sentença da condição. Essa condição é uma expressão relacional e lógica que vai controlar a repetição dentro do laço. Então, enquanto essa condição for verdadeira, as instruções do bloco do comando for serão executadas. E a terceira sentença é o incremento. O incremento ele vai contar os passos da repetição. Basicamente, o funcionamento do comando for se dá da seguinte forma. Primeiro, acontece a inicialização do contador com valor válido. Segundo, testa-se a condição. Se a condição for válida, executa o bloco de instruções. E terceiro, realiza o incremento do contador. E após chegar ao fim do bloco do comando for, retorna para o passo 2, que é testar novamente a condição. Enquanto essa condição for verdade, repete novamente o bloco. Volta, testa a condição. Quando a condição se tornar falsa, aí sim acontece o encerramento do laço. Qual é a vantagem de se utilizar esse comando em relação ao comando while que nós vimos na unidade anterior? Então, a principal vantagem de se utilizar o comando for é que nós podemos definir a inicialização, a condição e o incremento sempre no início do comando. Então, a gente vai escrever a palavra for, abre parênteses, coloco lá a inicialização, separado por um ponto e vírgula a condição, outro ponto e vírgula o incremento. Já no comando while, a inicialização vem antes do comando. A condição vai ficar no próprio comando while e o incremento vai ser feito no final do bloco. Então as chances de esquecer de modificar o valor da variável de controle do contador, que seria o incremento, é grande. E aí, se você esquece de modificar esse valor, nós vamos ter o chamado laço infinito. Vamos trabalhar com o primeiro exemplo. A ideia é criar um algoritmo para imprimir a sequência de números inteiros de 1 até 100. Como resolução, nós vamos ter o quê? Um contador para contar de 1 até 100, que vai totalizar 100 repetições. Vamos inicializar o contador com 1, que é o primeiro número dessa sequência de números. E vamos definir a condição de parada do laço como sendo o conte menor ou igual a 100, que é o último número da nossa sequência. Quando o contador atingir o valor 101, o laço será encerrado. A cada passagem nesse laço, nós vamos imprimir o valor do contador e no final, que é o último passo do laço, realizar o incremento do contador. Então, como resolução desse exemplo, nós temos aqui a classe sequência, declaramos aqui a variável contador como conte, do tipo inteiro. A inicialização no comando for da variável conte vai ser conte recebe 1, que é o primeiro valor da sequência. Depois, a condição conte menor ou igual a 100 e depois o incremento, conte mais mais. Ah, mas o que significa esse conte mais mais? O conte mais mais é uma contração da seguinte expressão: conte recebe conte mais 1, ponto e vírgula. Então a gente pode reescrever essa instrução usando conte mais mais. Poderíamos também fazer um conte menos menos, que seria um decremento de 1 em 1 no valor da variável conte. Como bloco do comando for, nós vamos ter aqui simplesmente a impressão
do número da sequência, que é o próprio valor do contador. Ao retornar, ao terminar de executar esse bloco, retorna, incrementa o contador e testa a condição novamente. Essa repetição do bloco do comando for só vai parar quando o meu contador atingir o valor 101. 101 é menor ou igual a 100? Falso. Encerra a aplicação. Vamos trabalhar com o segundo exemplo agora. A ideia é fazer um algoritmo que receba a idade, a altura e o peso de 25 pessoas. Calcular e mostrar a quantidade de pessoas com idade superior a 50 anos, a média das alturas das pessoas com idade entre 10 e 25 anos, e o percentual de pessoas com peso inferior a 40 quilos entre todas as pessoas analisadas. Para fazer a resolução desse problema, primeiro vamos fazer algumas perguntas e entender como é que a gente pode estruturar essa resolução. Quantas repetições serão? 25. Por quê? Porque nós teremos que entrar com os dados de idade, altura e peso para 25 pessoas. Aí nós temos que calcular a quantidade de pessoas com idade superior a 50 anos. Como que a gente resolve essa sentença? Ou como que a gente resolve esse problema, esse item do problema? Bom, se eu tenho que contar a quantidade de pessoas com idade superior a 50 anos, primeiro eu tenho que comparar. A idade é maior que 50 anos? Sempre que for, eu vou incrementar um contador para saber a quantidade de pessoas com idade superior a 50 anos. Então, eu vou chamar de conte idade. Então, vou dentro do meu laço, vou verificar a idade maior que 50 anos. Se for, vou contar mais um na variável conte idade. Bom, outro item é saber a média das alturas das pessoas com idade entre 10 e 25 anos. Então, o que eu preciso para resolver esse caso? Verificar se a idade é maior ou igual a 10 e se a idade é menor ou igual a 20 anos. Caso isso seja verdade, eu vou criar um segundo contador. Esse contador vai ser o contador de alturas. Então, na realidade, aqui eu vou contar a quantidade de pessoas que têm idade entre 10 e 20 anos. E depois, o que nós vamos fazer? Para essas pessoas que têm idade entre 10 e 20 anos, nós vamos acumular as alturas. Então, eu vou somar cada uma das alturas das pessoas com idade entre 10 e 20 anos. Para isso, nós vamos usar o acumulador ACM altura. E a média? A média nós vamos deixar para calcular no final, ao terminar as repetições. E o terceiro caso que a gente precisa resolver é o percentual de pessoas com peso inferior a 40 quilos entre todas as pessoas analisadas. Então, para resolver parte desse caso, primeiro eu preciso saber a quantidade de pessoas que têm peso menor que 40 quilos, inferior a 40 quilos. Para isso, nós vamos usar o contador conte peso. Quando a gente terminar de executar essas repetições, o que nós iremos fazer? Calcular a média das alturas, nós já acumulamos e já sabemos a quantidade de pessoas, e calcular o percentual de acordo com o valor da quantidade de pessoas que têm peso inferior a 40 quilos e o total de pessoas. Então, teremos o processamento conte peso multiplicado por 100, que é o todo, dividido por 25. Vamos à implementação do exemplo 2. Com o NetBeans aberto, vamos criar um novo projeto. Eu vou nomeá-lo como pesquisa. Bom, após criarmos então o projeto pesquisa, vamos declarar aqui o scanner entrada igual a new scanner system in. Vamos fazer a inclusão do import java-util-scanner e vamos declarar algumas das variáveis. Então, quais são as variáveis que nós iremos precisar? Nós precisaríamos de alguns contadores. Então, vamos definir como inteiro. O conte, para contar as 25 passagens no laço, porque a pesquisa será realizada para 25 pessoas. Nós vamos ter o contador de idade, o contador de altura e o contador de peso. Como double, nós teremos a altura, o peso, o acumulador de altura e uma variável para a gente calcular o percentual. Bom, vamos inicializar o contador de idade com 0,
o contador de altura com 0 e o contador de peso com 0. Vamos inicializar também o acumulador com 0. Bom, vamos para o nosso laço. Como que ficará o nosso laço? Comando for, conte inicializa com 0, enquanto conte for menor que 25. E incremento o contador em mais 1. No bloco do meu comando for, o que nós teremos? Nós teremos aqui a solicitação de entrada dos dados. Então vamos solicitar para o usuário: digite sua idade e vamos fazer a entrada. Ah, não declaramos a variável idade. Vamos aqui declarar idade. Variável idade recebe entrada ponto next int. Bom, vamos solicitar agora a altura. Então digite sua altura. Variável altura recebe entrada ponto next double. E vamos solicitar agora o peso. Então digite seu peso. Variável peso recebe entrada ponto next double. Bom, por que nós fizemos todas as entradas de dados dentro do comando for? Porque nós vamos ter que colher essas informações para cada uma das 25 pessoas. Então, sempre que eu tiver que ler os dados em repetição, nós vamos fazer a leitura desses dados dentro da repetição, dentro do comando de repetição, e não fora. Se eu fizesse essa entrada aqui, quantas pessoas estariam respondendo essa entrevista? Apenas uma, e não as 25. Ok? Vamos agora para os nossos processamentos. O que eu preciso verificar? Primeira coisa, saber qual a quantidade de pessoas com idade superior a 50 anos. Então, if idade é maior que 50, se isso for verdade, o contador de idade vai receber mais 1. Resolvido esse caso. O segundo caso é calcular a média das alturas das pessoas com idade entre 10 e 20 anos. Então, para tanto, nós vamos fazer assim: if idade é maior ou igual a 10 e idade é menor ou igual a 20, se isso for verdade, eu vou contar. Então, vai ser o conte altura mais, e vou também acumular. Então, vai ser o ACM altura recebe ele mesmo, mais o quê? Mais a altura dessa pessoa. Então, aqui, acumula as alturas. E aqui, conta as pessoas com idade entre 10 e 20 anos. Ok? E o último caso é verificar percentual de pessoas com peso inferior a 40 kg entre todas as pessoas analisadas. Então, vou verificar. If o peso é menor que 40 quilos, se isso for verdade, conte peso mais. Finalizamos aqui o nosso for. Então, vou só deixar um comentário fim do for. O que nós temos que fazer agora? Calcular a média das alturas, que vai ser o quê? Ah, precisamos de uma variável para guardar a média. Então, vamos declarar aqui do tipo double média. A média vai ser igual a quê? A soma de todas as alturas, que é o ACM altura, dividido pelo total de pessoas que têm idade entre 10 e 20 anos, que é o conte altura. Precisamos também calcular o percentual. Então, a variável PEC vai ser igual a quê? A conte peso
que é o total de pessoas com peso inferior a 40 quilos, multiplicado por 100, que é o todo, que é 100%, dividido por conte, que é o total de pessoas que responderam a pergunta. Por que conte? Quando o laço encerrar, o contador vai estar valendo quanto? 25. Por quê? 25 é menor que 25? Falso, encerra o laço, pula todo esse bloco, então o valor atual do contador vai ser 25. Poderia ser colocado aqui o valor 25 também, ok? E por fim, nós vamos fazer as impressões, né? System.out.println. Vamos imprimir o total de pessoas com idade superior a 50 anos, total, pessoas, idade maior que 50 anos, mais conte idade. O que mais queremos imprimir? Vamos imprimir aqui, agora, média das alturas de pessoas entre 10 e 20 anos, que vai ser média. E vamos imprimir também o percentual de pessoas com peso inferior a 40 quilos, que vai ser PERC. Dessa forma, a gente já conclui aqui, então, a resolução desse problema. Dá para melhorar mais alguma coisa? Sim, vamos pensar da seguinte maneira. Vamos supor que, entre as 25 pessoas entrevistadas, nenhuma delas tem idade entre 10 e 20 anos. Se nenhuma tem idade entre 10 e 20 anos, quanto vai valer o conte altura no final? 0. Então, significa que, ao finalizar a execução desse algoritmo, se o conte altura tiver como um erro nesse processamento, que é um erro de divisão por zero. Então, eu tenho que prever isso. Como é que eu posso fazer para resolver esse problema, então? Eu vou checar se o conte altura é maior do que zero para poder calcular a média. Então, if conte altura é maior que zero, ok, se isso for verdade, então eu posso fazer a divisão. E se não for, quanto vai valer média? Como a média está sendo inicializada ou está recebendo um valor dentro de uma condição, pode ser que essa condição não seja satisfeita. Então nós temos que inicializá-la com um valor válido, que é zero. Então basta vir aqui em cima e inicializar a média com zero. Então se conte altura for zero, o que vai acontecer? Vai pular esse processamento e a média vai ser apresentada como zero. Bom, pessoal, qualquer dúvida, publiquem suas dúvidas no fórum temático da unidade 6 da unidade web. Até a próxima!